Saudações a todos os telespectadores e sejam bem-vindos a mais um programa informativo da Polícia Nacional de Santo Tomé e Príncipe ligado a situações criminais e não só, que foram registradas nos comandos, portanto, durante o final de semana. Para dizer que a Polícia Nacional registrou 71 casos criminais a nível de Santo Tomé e Príncipe, portanto, tendo assim aumento de 19 casos. Concernente aos crimes contra a pessoa, foram registradas, portanto, 32 casos criminais, tendo aumento de 4 casos. Destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 5 casos criminais, tendo redução de 1 caso. Crimes de ameaça foram registrados 6 casos criminais, que manteve-se de igual ao final de semana anterior. Portanto, crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou ao longo do final de semana 9 casos criminais, tendo assim aumento de 2 casos. Fazendo uma comparação para esta tipologia criminal, crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou no Comando Distrital de Água Grande 5 casos criminais, 11 casos criminais no Comando Distrital de Mesós, 1 para Cantagalo, 3 para Lobata, 4 para os comandos distritais de Cauê e Lembá e 2 para o comando da região Tona do Príncipe e a unidade da Polícia Aeroportuária. Relativamente aos crimes contra patrimônio, foram registrados ao longo do final de semana 34 casos criminais, tendo assim aumento de 10 casos. Crimes de furto com maior destaque, teve registro de 14 casos criminais, aumentando assim 3 casos. Crimes de danos, a Polícia Nacional registrou 2 casos durante o final de semana. Fazendo uma comparação para essa tipologia criminal, portanto, crimes contra patrimônio, a Polícia Nacional registrou no Comando Distrital de Água Grande 7 casos criminais, 9 casos criminais no Comando Distrital de Mesós, 4 casos no Comando Distrital de Cantagalo, 3 no Comando Distrital de Lobata, 7 Cauê, 1 Lembá, 2 para o Comando da região Tona do Príncipe e 1 na unidade da Polícia Aeroportuária. Concernente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, a Polícia Nacional registrou ao longo do final de semana fim 5 casos criminais, que aumentou assim 5 casos. A nível de detenção, a Polícia Nacional efetuou 21 detenções, portanto, tendo aumento de 10 casos. Destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional efetuou 6 detenções, tendo redução de 2 casos. Crimes de abuso sexual de menor, foram registrados 2 casos de detenções, tendo assim aumento de 1 caso. A nível de segurança rodoviária, a Polícia Nacional ao longo do final de semana registrou 8 casos de acidente de viação, tendo aumento de 2 casos. Acidente de atropelamento, a Polícia Nacional registrou 1 caso, tendo aumento de 1 caso. Acidente de colisão, a Polícia Nacional registrou 2 casos, tendo redução de 1 caso. E acidente isolado, a Polícia Nacional registrou 5 casos de acidente, teve assim aumento de 2 casos. Desses casos de acidente registrados pela Polícia Nacional, como consequência, a Polícia Nacional registrou 2 casos de ferimentos graves, 5 casos de ferimentos ligeiros e 11 casos de danos materiais. Portanto, desses casos de acidente, a Polícia Nacional enfatiza 2 casos de acidente, 1 caso isolado de uma motorizada na localidade de Bulbulu, onde, portanto, uma moto despistou e bateu atrás de uma viatura que encontrava-se parado. Portanto, uma ocupante de 37 anos de idade que encontrava-se na motorizada caiu e teve ferimentos graves, portanto, na cabeça e ao longo do corpo. Desta situação, a vítima foi socorrida ao hospital e, portanto, permaneceu sob observação dos médicos. Outro caso de acidente de viação é um caso de atropelamento, portanto, uma motorizada, onde um menor de 5 anos de idade foi atropelado assim
e teve ferimentos e lesões ao longo do corpo. Menor de 5 anos de idade. Após o acidente foi, portanto, socorrido ao Hospital Central e permaneceu internado. Portanto, a nível de situações criminais, as ocorrências que a Polícia Nacional registrou, uma situação em que um casal encontrava-se na briga e durante essa briga o marido empurrou a sua esposa, que caiu, provocando assim lesões e teve ferimentos ao longo do corpo. Estamos a referir situações ocorridas na localidade de Nova Estrela, na região autónoma de Príncipe. Desta situação, a vítima foi de imediato socorrida ao posto local, portanto, na região autônoma de Príncipe, onde teve tratamentos médicos. De salientar que o marido agressor pôs-se em fuga. Jovem de 23 anos de idade, portanto, foi detido pela Polícia Distrital de Cauê, está envolvido no caso de abuso sexual de menor, onde manteve-se relações sexuais com uma menor de 14 anos de idade. Desta situação, a Polícia Nacional, após fazer detenção do jovem, irá encaminhá-lo ao Ministério Público. A Polícia Nacional também registrou uma situação, briga de casais, namorados, portanto, em que o namorado de 27 anos de idade, com recurso a uma faca, agrediu assim, ferindo a sua namorada de 24 anos de idade na mão, que causou, portanto, lesões. Dessa situação, a jovem vítima foi socorrida ao hospital para intervenção médica. A Polícia Nacional mais uma vez estava presente na festa padroeira, portanto, desta vez na localidade de Trindade, distrito de Mesoche, para dar cobertura na festa de Deus Pai. Portanto, uma festa grande, uma festa que a Polícia Nacional teve o plano de operação, portanto, onde faz o balanço positivo, uma vez que não registrou grandes situações alarmantes que pudessem causar todo o embaraço para a operação da Polícia Nacional. Portanto, a Polícia Nacional também aproveita para parabenizar a organizadora da festa, uma vez com a organização e, de certa forma, ajuda a polícia com sua operação. A Polícia Nacional também estava presente ou esteve presente em diversos campos, recintos desportivos, para dar cobertura a mais jogos do campeonato que se verificou durante o final de semana, e faz o balanço positivo na medida que todos os jogos a Polícia Nacional registrou, portanto, comportamentos ordeiros da parte dos amantes do desporto. Portanto, a Polícia Nacional também apela aos amantes do desporto, quando deslocam, para terem sempre comportamento ordeiro, para que o nosso desporto possa decorrer no clima de festa. Portanto, são algumas das informações recolhidas ao longo do final de semana findo. Portanto, obrigado pela preferência e voltamos na próxima edição.